Salvador da Nação. Parte 1. A libertação de Kalincha foi surpreendentemente fácil. A combinação do povo Zer se levantando em revolta, a pura falta de mão de obra humana em comparação com o tamanho da cidade que eles tinham que defender, e a ausência do lacaio demônio para comandá-lo significava que era uma conclusão inevitável. Claro, houve muitas baixas em ambos os lados, mas as perdas do exército de libertação do Reino Sacro foram surpreendentemente leves, considerando que eles haviam conseguido retomar uma cidade tão grande. Uma das principais razões para isso foi Neia, que carregou o Ultimate Shooting Star Super nas costas. Claro, Shizu havia ajudado nas sombras, mas Neia e seu arco espetacular tinham sido uma visão majestosa que inspirou muito as pessoas. E assim, Neia ficou no topo de um tablado e se dirigiu apaixonadamente ao público reunido na praça. Ela lhes disse: não há maior rei neste mundo do que o Rei Feiticeiro. A primeira coisa que Neia fez depois de libertar Kalincha foi reunir apoio para ir à procura do Rei Feiticeiro. Os Zerns fizeram a sua parte e questionaram os prisioneiros demi-humanos sobre as colinas Abelion, mas ela ainda carecia de muitas coisas, como recursos materiais, informação, experiência e assim por diante. Seria uma coisa se pudessem tentar quantas vezes quisessem, mas era difícil mandar repetidamente grupos de busca e equipes de resgate para o território inimigo. Em outras palavras, era preciso acertar na primeira vez. Sendo esse o caso, eles não podiam se preparar o suficiente. Foi por isso que ela decidiu capitalizar o fato de que muitas pessoas haviam sido libertadas através da libertação de Kalincha e buscar sua ajuda em várias áreas. Dito isto, as pessoas não ofereceram ajuda imediatamente após a solicitação. Mesmo depois da tomada de Kalincha, ainda havia muitas outras cidades que haviam sido capturadas pelos demi-humanos, bem como muitas pessoas que haviam sido presas ou que haviam perdido o controle de seus parentes. Neia estava tentando vender a eles os benefícios de ajudar o Rei Feiticeiro, a fim de mover seus corações. No entanto, à medida que o número de ajudantes aumentou, o conteúdo de seus discursos gradualmente começou a mudar. As pessoas que vieram ouvir Neia falar sobre o Rei Feiticeiro eram todas as pessoas que o Rei Feiticeiro havia resgatado antes. Eram pessoas que sofreram muito e que agora queriam se agarrar a um ser poderoso para curar o trauma emocional persistente em suas almas. Aqueles que sabiam da grandeza do Rei Feiticeiro poderiam ser considerados seus companheiros. Era natural para Neia contá-los alegremente sobre a magnificência do Rei Feiticeiro. Gradualmente, as pessoas que não haviam conhecido o Rei Feiticeiro começaram a participar também, amigos daqueles que haviam sido resgatados pelo Rei Feiticeiro. Quando a notícia se espalhou, mais e mais pessoas não relacionadas vieram ouvir as palavras de Neia. Com a viseira colocada, Neia disse a essas pessoas sobre a excelência do Rei Feiticeiro durante a libertação da cidade e a batalha com Jaldabaoth. Ela não teria sido capaz de falar sem sentir vergonha há algumas semanas. Ela teria ficado tensa sob os olhos da plateia e ficaria sem palavras, sua mente ficaria branca. Mas depois de se dirigir às multidões repetidamente, ela finalmente percebeu que não precisava expressar seus próprios pensamentos, apenas precisava pintar uma imagem do Rei Feiticeiro em seu coração com suas palavras. Neia tornou-se uma oradora eloquente. Sim, as massas referiam-se a ela como a evangelista sem rosto. E então, assim, Sua Majestade é verdadeiramente incomparável. Como poderia haver outro rei que se importasse tanto com o povo? Sim, eu sei o que vocês querem dizer. Afinal, Sua Majestade Sagrada, Calca Bessares, também é uma excelente rainha. No entanto, alguém aqui ouviu falar de um rei que foi tão longe para o povo de outra nação. Você aí. Neia apontou para um dos membros da plateia na frente dela. Você já ouviu falar de um rei que saiu sozinho para salvar do tormento o povo de outra nação? Não, isso, eu nunca ouvi, nada parecido, antes. Quando os olhos de todos se voltaram para ele, a voz do homem que havia sido chamado gradualmente diminuiu. Excelente resposta. É exatamente isso. Como Neia o elogiou, as fileiras de pessoas com ideias semelhantes às de Neia se juntaram aos demais que compartilhavam essa mesma linha de raciocínio e começaram a aplaudir o homem. O homem corou e pareceu um pouco tímido. Na verdade, nós checamos se algum outro rei tinha feito isso, mas não. Não houve mais ninguém. Não conseguimos encontrar nenhum rei como o Rei Feiticeiro. Havia reis que tinham liderado exércitos para salvar países vizinhos, mas era fato que não havia reis que tivessem ido sozinhos. Pensem nisso, um rei vai ajudar as pessoas de outro país, independentemente do risco para si mesmo. Isso é algo inédito. Apenas o Rei Feiticeiro o fez. Neia fez uma pausa e continuou. Só Sua Majestade. Somente um rei como esse realmente merece ser chamado de rei justo. Mas podemos confiar nele. Ele é um morto-vivo, não é? Neia respondeu à pergunta da plateia com um sorriso gentil. Neia já havia pensado a mesma coisa no passado.
Em outras palavras, respondê-lo era como responder ao seu eu passado. Ele simplesmente não sabia, ele não entendia. Ela o faria ver não, ela abriria os olhos dele, assim como ela abrirá os próprios olhos, e os de todos os outros. Com esse sentimento em seu coração, Neia se dirigiu à multidão. Sim, Sua Majestade é um morto-vivo. É normal que todos se sintam desconfortáveis. É um fato que os mortos-vivos são monstros assustadores. Não tenho intenção de dizer que todos os mortos-vivos são bons. Muitos mortos-vivos são maus e não há dúvida de que eles odeiam os vivos. Agora que todo mundo estava ouvindo a sério, Neia aproveitou o clima no ar e declarou vigorosamente seu resumo. Contudo, existem exceções para todas as coisas. Assim como pode haver um dia quente no inverno, assim como um broto pode florescer de um galho seco, assim como uma estrela cadente e brilhante pode atravessar a noite mais escura. Assim também é Sua Majestade, ele é um ser morto-vivo que ajuda os vivos. Vocês devem ter ouvido as histórias das pessoas que ele resgatou. Também é possível que alguns de vocês tenham sido resgatados por ele. Então, com base no que vocês sabem ser a verdade, vocês têm a prova de que eu não estou mentindo. Depois de verificar que não havia objeções da multidão, Neia falou em tom severo e pesado. Desta vez, essa robusta linha da fortaleza foi quebrada, e os demi-humanos vieram como uma avalanche. Tal tragédia só acontecerá uma vez. Alguém acredita que isso não acontecerá uma segunda vez? O silêncio do público falou por eles. É claro que eles esperavam que isso não acontecesse novamente, mas ninguém podia acreditar cegamente nisso. Eu entendo completamente o quão desconfortáveis estão. Talvez nossa geração e a dos filhos de vocês possam descansar em paz. Afinal, a tragédia que acabou de ocorrer nos incitará a uma vigilância incessante. No entanto, o tom de Neia ficou forte. Alguém pode garantir que tal tragédia não se repita na geração de nossos netos, ou netos de nossos netos? Alguém ousa dizer que nunca acontecerá novamente já que aconteceu antes? É por isso que devemos nos preparar, para que a fortaleza nunca seja quebrada novamente. Vozes dizendo sim e isso mesmo começaram a surgir na multidão. Parece que todos concordam, mas no futuro distante, na era dos filhos de nossos filhos e netos de nossos netos, em uma época em que essa tragédia será apenas uma lembrança distante, as pessoas ainda poderão permanecer vigilantes. Vocês acham que podemos posicionar 2 ou 3 vezes mais pessoas do que nós agora na linha da fortaleza? As despesas militares drenariam as reservas nacionais e empregariam uma quantidade intimidante de força de combate, mas não teriam resultados óbvios para demonstrar. Eu confio que há pessoas que serviram nas fortalezas durante o recrutamento. Então peço-lhes para relembrarem. Se as despesas diárias e os estoques consumidos naquela época fossem triplicados, vocês não acham que isso prejudicaria muito a nação? Quando esse dia chegar, acham que um país que só sabe da tragédia através das memórias permanecerá vigilante? Quando a compreensão surgiu nos rostos de sua plateia, Neia deu sua conclusão. É por isso que precisamos da proteção de Sua Majestade. Por quê? Porque devemos procurar a ajuda de um morto-vivo. A mesma voz de antes soou. Foi o homem que a questionou antes. Pessoas como ele deixavam Neia mais calma. As multidões mais difíceis seriam aquelas onde ninguém reagia. Quando isso acontecia, ela se sentia desconfortável, preocupada se suas palavras estavam sendo ouvidas. Os defensores de Neia haviam sugerido o plantio de alguns pessimistas como esse na plateia de antemão, mas Neia se recusou. Da mesma forma, ela rejeitou a ideia de plantar otimistas na plateia. Estou dizendo isso precisamente porque ele é um morto-vivo. Sua Majestade é poderoso, mas mais importante, ele é um morto-vivo, e assim, nesse futuro distante, ele ainda estará vivo, ele ainda existirá. Mas ouvi dizer que o rei feiticeiro foi derrotado em batalha e morreu. Esse boato é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Infelizmente, a primeira parte é verdadeira. Sua Majestade gastou uma grande quantidade de mana e lançou muitas magias para salvar a nós, que fomos impotentes, e no final ele foi derrotado por Jaldabalt. Mas a segunda parte é falsa. Sua Majestade não está morto. A existência de Shizu irá provar isso para todos. Esta foi a deixa para Shizu, uma das figuras-chave na libertação de Kalinsha, entrar em cena. A plateia ofegou em admiração, e murmúrios adoráveis de Shizu-sama puderam ser ouvidos. Shizu levantou a cabeça e estufou o peito. Antigamente, ela foi uma das empregadas demônio a serviço de Jaldabalt, mas lutou ao nosso lado na batalha de Kalinsha. Isso é porque Sua Majestade tomou o comando dela das mãos de Jaldabalt. Muitas pessoas tinham visto Shizu matando demi-humanos um após o outro durante a batalha. As pessoas que se dirigiram a ela com Sama provavelmente tinham sido ajudadas diretamente por ela. Shizu se tornou muito popular. Embora ela já tenha sido uma empregada demônio de Jaldabalt, ela ainda era muito bonita e, mais importante, passava um ar de jovialidade.
Pode-se dizer que era difícil manter hostilidade contra ela. Teria o rei feiticeiro considerado isso quando colocou você ao seu serviço? Neia uma vez perguntou a Shizu. Shizu respondeu, talvez. Shizu está vinculada à magia de Sua Majestade, e isso permanece em vigor enquanto o rei feiticeiro ainda viver. Em outras palavras, ela é a prova de que Sua Majestade ainda vive. Quando o ar ficou cheio de estática, Neia levantou os braços para indicar que todos deveriam ficar quietos, porque ela não terminou de falar. Tenho certeza de que todos vocês estão se perguntando por que Sua Majestade ainda não se mostrou. Na verdade, eu também não sei. No entanto, não consigo imaginar que um Senhor tão misericordioso nos abandonaria. Deve haver alguma razão pela qual ele não pode retornar aqui imediatamente. Eu não sei se isso é por causa das considerações de Sua Majestade, ou se algum perigo surgiu. E é por isso. A voz de Neia reverberou pela praça silenciosa. É por isso que eu peço a todos vocês que emprestem sua força. Por favor, emprestem-me a força para encontrar Sua Majestade. Mesmo se apostarmos nossas vidas ao percorrer toda a extensão das colinas Abelium, onde os demi-humanos vivem, antes que encontremos Sua Majestade, o Reino Sacro ainda não pode pagar integralmente a dívida que devemos a ele. E eu já disse isso antes, mas Sua Majestade veio apenas para lutar contra Jaldabaoth, mas acabou combatendo os demi-humanos em nome da nossa própria fraqueza, desgastando assim sua força e levando à sua derrota. Neia levantou a voz ainda mais alto enquanto gritava. Não apenas isso, pessoal. É por isso que devemos pagar a dívida que devemos à pessoa que veio nos salvar. Esse grande homem veio sozinho para nos salvar. Mesmo que ele seja um morto-vivo, não pretendo ser uma ingrata. E assim, eu convido as pessoas que procuram pagar de alguma maneira essa dívida que fizemos à Sua Majestade. Neia parou por um tempo para deixar a antecipação crescer antes de gritar novamente. Estou procurando pessoas para me ajudar a encontrar Sua Majestade. Mas vocês não precisam ir pessoalmente. Suas habilidades, seu conhecimento, qualquer coisa que possam contribuir, será útil. Por favor, me emprestem sua força. Por favor, nos ajude. Neia inclinou a cabeça e ao lado dela, Shizu também o fez. Oi, a multidão aclamou. Depois de levantar a cabeça, Neia terminou com: estou certa de que há alguns de vocês que não podem acreditar apenas em minhas palavras. No entanto, que tal perguntar ao povo do Exército de Libertação sobre o que aconteceu antes de Kalinsha ser tomada? Dessa forma, tenho certeza de que vocês acreditarão que minhas palavras não são mentiras.